Bem-vindos a uma nova edição de Conmebol Libertadores Magazine. A terceira rodada da fase de grupos foi recheada de emoção. 32 equipes competem pela glória eterna. No programa de hoje, o Boca chegava a Belo Horizonte em ótima fase, não perdia há 14 jogos e tinha derrotado o River fora de casa no Superclássico. Porém, a expulsão precoce de Barreiro ajudou o Cruzeiro e o grupo D ficou equilibrado. O atual campeão da Libertadores voltou ao campo do Estudiantes após a memorável classificação nos pênaltis. Luiz Araújo abriu o placar no primeiro tempo, mas Carrillo impediu a vitória rubro-negra. No Paraguai, o Palmeiras saiu na frente com Arias, mas o Cerro empatou e depois se garantiu com o goleiro. O Independiente Rivadavia atravessa os melhores meses de sua história. Depois de vencer o Fluminense no Maracanã, goleou o La Guaira em casa e tem 100% de aproveitamento. Na próxima rodada, quer confirmar sua vaga nas oitavas de final. Vamos relembrar o último confronto entre Estudiantes e Flamengo, partida de volta das quartas de final da última Libertadores. O Mengão tinha vencido a ida no Rio por 2-1. Na volta, no último minuto do primeiro tempo, o Pincha marcou e voltou a sonhar. Benedetti apareceu no segundo pau para empatar. A decisão foi para os pênaltis e Agustín Rossi se agigantou. Pegou duas cobranças e levou o Flamengo às semifinais. Começamos na Argentina. O Estudiantes queria a vitória para roubar do Flamengo a liderança do Grupo A. Nesta falta de Piovvi sobre Arrascaeta, o uruguaio acabou caindo sobre o ombro, fraturou a clavícula e tudo leva a crer que ele ficará fora da Copa do Mundo. Aos 33, o Flamengo sai na frente, jogada de Samuel Lino para Bruno Henrique. Ele cruza e Luiz Araújo toca para o gol vazio. Bruno Henrique, que acumula 22 gols e 19 assistências em 64 jogos com o Flamengo na Libertadores. No segundo tempo, o gol de empate do Estudiantes. Bola longa para Bruno Henrique. Muslera faz duas defesaças, primeiro com Bruno Henrique, depois com Luiz Araújo. Bola esticada na frente. Vitão erra na hora de afastar a bola. Carrillo, Messa, Carrillo, cruzamento de Messa. Cabeçada para o gol e Carrillo é o último a tocar na bola antes dela cruzar a linha. 1-1. Fim de papo. Estudiantes 1, Flamengo 1. E agora vamos à Colômbia. O Independiente Medellín queria mostrar força diante de sua torcida. O Cusco ainda não tinha pontuado no grupo. O time estava invicto a 8 jogos como mandante na Libertadores, com 5 vitórias e 3 empates. Nessa chance, Chaverra bate e Pedro Dias faz a defesa. Agora Mena vai para o cruzamento. A bola pega no travessão. Fabra faz o cruzamento. E a defesa tira. O DIM vinha de 5 vitórias seguidas contra peruanos. A última derrota tinha sido em 94 para o Universitário. Fabra cruzou, Mena ajeitou, o Fidricevski rolou para Moreno, bola afastada, tomou de fora da área, Pedro Dias conseguiu a defesa. Time que vinha invicto como mandante na Libertadores há 9 jogos, 6 vitórias e 3 empates. Aos 42 do segundo tempo,
O gol do Independiente Medellín, bola longa. Para Montaño na ponta, ele cruzou. E o polaco Fidricevski fez 1-0. Terceiro gol dele na Libertadores em 7 jogos. Final, Independiente Medellín 1, Cusco 0. A classificação do Grupo A tem o Flamengo na ponta, 7 pontos. Estudiantes com 5, Independiente Medellín com 4 e o Cusco ainda não pontuou. Cusco que recebe o Estudiantes, enquanto o Flamengo visita a Colômbia para enfrentar o Independiente Medellín. E agora o Grupo B. O Deportes Tolima queria a primeira vitória na fase de grupos. Em Ibagué, recebeu o Coquimbo Unido, que está em ótima fase. Tolima nunca tinha perdido como mandante contra times do Chile. 3 vitórias e um empate até então. Cruzamento de Johansen. Arrieta tirou. Lopes cabeceou e Açúcar de fora da área bateu para a defesa do brasileiro Neto Volpi. Chance para o Tolima, bola de Sandoval para Rovira. Ele bate para o gol e Diego Sanches espalma. Francisco Salinas comete o erro na saída de bola. Kelvin Flores recupera, aciona Sandoval, Torres, Flores. E a falta de Gazzolo em cima do Kelvin Flores resulta em pênalti. Na cobrança, Guzmán. Pé direito na bola, 1-0 Tolima. (21 minutos e mais um gol do Tolima. Metida de Juan Pablo Torres, conclusão de Luiz Sandoval. Já são 7 gols e 3 assistências para Sandoval em 18 jogos nesta temporada. Cabeçada de Salinas, cruzamento de Savala. Lucas Prato tentou a cabeçada e jogou para fora. (32 minutos, mais um gol do Tolima. Metida de Guzmán para Sandoval. Herson Gonçalves driblou o goleiro e tocou para o fundo da rede. Tolima não levou gols nos seus últimos 3 jogos como mandante na Libertadores. 2-0 no Higgins, 0-0 com o Universitário, 3-0 sobre o Coquimbo. E ainda teve a chance de meter o 4º gol com Herson Gonçalves, mas Salinas evitou o pior. Final, Deportes Tolima 3, Coquimbo Unido 0. Agora vamos a Lima. O Universitário tentava se recuperar da derrota contra o Coquimbo. Para o Nacional, a ideia era consolidar a liderança. Nacional que não tinha sofrido gols nos últimos 5 jogos contra times peruanos na Libertadores. 4 vitórias e um empate nesses compromissos. Bola longa para a área, Carabali tocou a mão na bola. O VAR chamou. Ela pega no braço, né? Ali no antebraço. O árbitro chamou. VAR chamou, o árbitro foi lá conferir e confirmou o pênalti. (14 minutos, Maxi Gomes. Uma pancada no meio do gol.
para anotar o segundo gol dele nesta Libertadores. 1-0 para o Nacional. Agora uma falta de Lucas Rodrigues em cima do Alex Valera. Ele já tinha amarelo, levou o segundo e foi expulso. Nacional com 1 a menos ainda no primeiro tempo, o que mudaria o jogo. Aos 40, o gol de empate do Universitário. Concha cobrou escanteio e Caim Fara empatou o jogo. Segundo gol de Fara nos últimos 2 jogos. Tinha marcado contra o Deportivo Garcilaso no campeonato peruano. No segundo tempo, a virada. Andy Polo cruzou. Cândido tirou e Carabali cabeceou no rebote do goleiro Alex Valera. As 3 vezes anteriores que o Universitário recebeu o Nacional na Libertadores, nunca tinha perdido. E agora já estava na frente, 2-1. (26 da segunda etapa) e o Nacional empata. Maxi Gomes tenta a cabeçada, Vargas rebate e Maxi Silveira faz 2-2. Silveira, que é o primeiro jogador nos últimos 16 anos que faz gols para Peñarol e Nacional na Libertadores. Fez 8 gols para o time aurinegro em 20 jogos. O Universitário passa à frente aos 36. Andy Polo cruza, Merria rebate, Alzugaray faz 3-2. O Universitário estava ganhando de um rival uruguaio pela Libertadores depois de 30 anos. A última vez tinha sido contra o Peñarol em abril de 96. O que já estava bom para o time crema ficou melhor ainda. Metida de Fertoli para Carabali. O Universitário não fazia 4 gols na Libertadores no mesmo jogo desde fevereiro de 93, quando meteu 4-1 no Caracas. Final: Universitário 4, Nacional de Montevideo 2. E agora a classificação no grupo B. Tolima, Nacional, Universitário e Coquimbo estão todos com 4 pontos. Equilíbrio total. Na próxima rodada em Ibagué, Tolima e Nacional. E no Chile, o Coquimbo recebe o Universitário. No grupo C, um jogo de desesperados. Bolívar e Fluminense tentavam a primeira vitória na competição. Os dois tinham perdido para o Independiente Rivadavia e empatado contra o Deportivo La Guaira. Com 6 minutos, o Bolívar saiu na frente. José Sagredo fez o cruzamento e Robson Mateus fez 1-0. Bolívar fez gols nos seus últimos 27 jogos como mandante em fases de grupos da Libertadores. A última vez que não marcou em um jogo de fase de grupos em casa foi em março de 2010, um 0-0 contra o Estudiantes. No segundo tempo, Facundo Bernal levou um segundo cartão amarelo, acabou expulso. Olha lá, ele falou: não, professor, eu já tenho cartão, não faça isso. E aí, o que já estava difícil para o Fluminense ficou ainda pior com um jogador a menos. Ele aplaudiu o árbitro, né? Ironicamente. Acabou expulso. E o Bolívar ampliou. De novo ele, Robson Mateus, aproveitando o cruzamento de Patito Rodrigues. 4ª assistência do Patito em seus últimos 8 jogos de Libertadores. Final em La Paz, Bolívar 2, Fluminense 0. No
No estádio Malvinas Argentinas, o Independiente Rivadavia queria manter a boa fase diante do Deportivo Laguaira. O time de Mendoza lidera o seu grupo no Campeonato Argentino, vem de 8 jogos de invencibilidade em todas as competições. Primeira chegada com o colombiano Sebastián Villa. O jogador do Boca bateu, Varela pegou, no rebote Matias Fernandes mandou para fora. Aos 27 minutos, o gol do Independiente Rivadavia. Sartori, Matias Fernandes cruzou e Alex Arce de cabeça. O Tijuana tinha sido o último time a vencer seus 3 jogos na história pela Libertadores. Isso na fase de grupo de 2013. E o Independiente Rivadavia seguia por esse mesmo caminho. E ampliou. Não sem antes tomar o gol de empate do Laguaira com Guillermo Ortiz, aproveitando o escanteio cobrado pelo Franco Cáceres. Bola longa de Studer. Penha acabou derrubando Sebastián Villa. O árbitro marcou o pênalti. E o colombiano que sofreu a infração foi lá e bateu. Sebastián Villa. Terceiro jogador colombiano que marca para 2 times argentinos diferentes na Libertadores. Antes dele, Jairo Castillo e Theo Gutiérrez. O time tinha acabado de levar o segundo gol, errou na saída e aos 47... Villa tocou e Arce ampliou para 3-1. Laguaira nunca venceu um jogo na fase de grupos da Libertadores. São 3 derrotas e 6 empates. Técnico Héctor Bidolio inconformado. No segundo tempo virou goleada. Matias Fernandes cruzou. Villa pegou do outro lado. Bola dele para Florentin tentar a cabeçada e ele serviu Alex Arce. Outra vez livre na pequena área, 4-1. Arce é o primeiro paraguaio a fazer 3 gols num só jogo para um time da Argentina na história da Libertadores. Final, Independiente Rivadavia 4, Laguaira 1. Quem poderia imaginar? O estreante Independiente Rivadavia lidera disparado o Grupo C. 100% de aproveitamento. Bolívar 4, Laguaira 2, Fluminense 1. Em Caracas, Laguaira e Bolívar. Em Mendoza, Independiente Rivadavia e Fluminense na próxima rodada. Hora de recordar o último confronto entre Cruzeiro e Boca. Jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana de 2024. O Xenense venceu o jogo de ida por 1-0 na Argentina, mas a noite em Belo Horizonte começou difícil. Aos 10 segundos, Advíncula deixou o time com 1 a menos. A Raposa aproveitou o momento, aos 20 minutos já ganhava por 2-0. Matheus Henrique abriu o placar, o Wallace ampliou e na última jogada do primeiro tempo, o Boca reagiu, Paulo Fernandes cruzou, Merentiel cabeçou e Jiménez diminuiu. A vaga foi definida nos pênaltis, com 4-4 no placar. Barreal acertou, Merentiel errou e o Cruzeiro se classificou. Empolgado pela vitória no Superclássico, o Boca chegava embalado a Belo Horizonte. O Cruzeiro vinha de derrota em casa para a Universidade Católica. No primeiro tempo, Adam Barreiro fez a falta em cima do Christian, ele que já tinha amarelo levou mais um. Boca que estava invicto a 14 jogos na soma aí de todas as competições.
No segundo tempo, Arroyo, de fora da área, quase surpreendeu o goleiro Prey. Agora a jogada do Cauã Moraes para Caio Jorge. Com a perna direita, Brey jogou para escanteio. Boca, nesse momento, estava chegando a 10 jogos consecutivos sem ganhar, jogando no Brasil. 38 do segundo tempo, Matheus Pereira, Caio Jorge, Neisser, Villarreal. 1-0 para o Cruzeiro. Primeiro gol do Neisser pela Libertadores. Ele foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20 de 2025, com 8 gols em 9 jogos. Final em Belo Horizonte, Cruzeiro 1, Boca Juniors 0. No fim do jogo, os jogadores do Boca ficaram zangados e queriam pegar o Matheus Pereira. Derrotado em seus 2 primeiros jogos, o Barcelona precisava vencer a Universidade Católica, que chegava em alta após vencer o Cruzeiro no Brasil. Católica que tinha vencido 4 jogos anteriores contra o Barcelona na Libertadores. E mantendo a tradição, a Católica saiu na frente. Clemente Montes para Sampedri. 1-0 Católica. 15º gol de Sampedri na carreira pela Libertadores. Com 38 anos e 75 dias, se tornou o jogador mais longevo a marcar pela Católica em torneios da Conmebol. E aos 22, o segundo. Clemente Montes, que deu assistência para o primeiro gol, completou de cabeça a bola desviada pelo Gianni. Chance do Barcelona, jogada de Gomes com Benedetto. Ele girou e bateu para o gol. Bernedo fez a defesa. Mais Católica no ataque, Gianni para Sampedri. Ele aguarda a passagem, entrega para Montes, que chuta em cima do goleiro. Venezuelano José Contreras, que brilhou muito nas fases preliminares da Libertadores. Erro da Católica na saída, jogada de Villalba com Benedetto para André Gomes e ele bateu para fora. Barcelona não perdia de times chilenos em torneios da Conmebol há 9 jogos. 4 vitórias, 5 empates, não perdia desde 96. Tentativa de Celis foi para fora. Passe em profundidade para Mário Gomes. E ele gira para quem? Para o Gianni. Na cavadinha ele mandou na rede pelo lado de fora. E aos 34, o Barcelona diminuiu. Cabeçada de Milton Celis, pegou na trave antes de entrar. Agora o Barcelona já acumula 6 jogos sem vencer como mandante pela primeira vez na história da Libertadores. Final, Barcelona 1, Universidade Católica 2. Mais uma vitória para os chilenos como visitantes. Liderança do grupo D está nas mãos da Católica. 6 pontos, assim como Boca e Cruzeiro. O Barcelona com 0 fica numa situação delicadíssima. No grupo E, depois da vitória histórica contra o Peñarol, o Platense queria mais, jogando em casa. O Santa Fé buscava sua primeira vitória. Santa Fé que nunca venceu na Argentina jogando pela Libertadores. 1 empate e 7 derrotas. Primeiro tempo, falta cobrada pelo Sapiola. Retamar tentou o gol. Marmolejo mandou para escanteio.
Segundo tempo, o gol da Platense sai aos 12 minutos. Ferreira, Nassif cruza. Maineiro prepara. Tomás Nassif. 1-0 Platense. Nassif já tem 2 gols e 1 assistência nos últimos 5 jogos. Escanteio cobrado por Maineiro. Mendia, de cabeça, fez 2-0. Maineiro participou de 3 dos 4 gols do Platense nessa Libertadores. 1 gol e 2 assistências contra o Santa Fé. Mais uma chegada do time Calamar, que para nas mãos de Marmolejo no disparo do Sapiola. Fagundes na cobrança de falta, bola para Omar Fernandes, ele experimenta de fora da área, manda o tiro para fora. Santa Fé tanto pressionou que achou o gol aos 49. Mafla tenta, Palácios, Fagundes balança a rede para fazer o gol de honra do Santa Fé, que agora tem 9 jogos sem ganhar em fases de grupos da Libertadores. Final, Platense 2, Santa Fé 1. Choque de gigantes em São Paulo. O Corinthians queria manter os 100% de aproveitamento e para isso precisava ganhar do Peñarol. Com 11 minutos, Garro levantou e Gustavo Henrique de cabeça fez 1-0 para o Timão. Garro é o primeiro jogador do Corinthians no século XXI a entregar assistências em 4 jogos seguidos da Libertadores. Bola de Gustavo Henrique para Breno Bidon. Aguirre conseguiu a defesa. Facundo Alves deu o bote errado. Jesse Lingard foi lá e tomou dele. Yuri Alberto carregou e devolveu para o inglês. Jesse Lingard, o primeiro inglês na história a fazer um gol na Libertadores. 2-0 Corinthians. Na bola parada, mais uma chance. Garro cobrou o escanteio. Bola foi roçada pelo Raniel e o André mandou na trave. Segundo tempo, falta para Garro. Aguirre jogou para fora. Quinta vitória seguida do Corinthians como mandante na Libertadores. Final, Corinthians 2, Peñarol 0. E o grupo E está assim. Corinthians líder 100%, 9 pontos. Platense meia dúzia. Santa Fé e Peñarol com 1 ponto. Rodada que vem tem Santa Fé e Corinthians em Bogotá e o Platense recebe o Peñarol. Bora para o grupo F. O Sporting Cristal se apegava ao mando de campo para subir nesse grupo equilibrado. O Júnior queria a volta por cima depois de perder do Cerro Porteño. Jogada de Théo Gutiérrez para Penha. Cristiano tirou. O Penha faz uma falta forte em cima do Miguel Araújo e acaba expulso.
Com o cotovelo direito, ele atinge o rosto do rival. Metida em profundidade para Santiago Gonçalves. Silveira defende, a bola pega no poste. No segundo tempo, chegada do Cristal. Cristiano levantou, Ibérico preparou e Santiago Gonçalves fez 1-0 para o Cristal. Segundo gol dele em 11 jogos pela Libertadores. Dirigido pelo brasileiro Zé Ricardo, o Cristal ampliou aos 46. Catriel Cabejos para Gonçalves. Novamente Catriel Cabejos, bola no cantinho. 2-0 Cristal, que não ganhava 2 jogos seguidos como mandante pela fase de grupos da Libertadores há 21 anos. Final, Sporting Cristal 2, Júnior 0. Hora de recordar o último jogo entre Cerro Porteño e Palmeiras pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores do ano passado. Em Assunção, o Verdão conseguiu se impor. Lucas Evangelista cobrou falta com rapidez e Estevão surpreendeu, mandando de fora da área. Nos acréscimos, Paulinho lançou Vitor Roque, que fez grande jogada individual e levou o Verdão para as 8ª de final. Duelo com história no estádio Nueva Oya. O Cerro Porteño queria fazer frente ao líder Palmeiras. Bola longa que Lucas Quintana tirou e Flaco Lopes no rebote obrigou o goleiro Alexis Martín Arias a fazer a defesa. Andrés Pereira cobrou, bola sobrou para Murilo, Alan e ela por último foi no travessão. Olha isso. Aos 33, o Palmeiras saiu na frente. Marlon Freitas lançou. Alan mandou para John Arias de carrinho fazer 1-0 Palmeiras. Ele não fazia um gol na Libertadores desde agosto de 24, quando fez pelo Fluminense contra o Grêmio nas 8ª da Libertadores. Segundo tempo, empate do Cerro. Iturbe com Klimovic. Iturbe, Torres. E uma batida incrível que pegou na trave, bateu nas costas do Carlos Miguel e entrou. Iturbe. Depois de 6 derrotas seguidas para o Palmeiras na Libertadores, o Cerro estava conseguindo voltar a pontuar. Falta para o Andreas. Cabeçada do Murilo. Alexis Martín Arias pegou a primeira. Na segunda do Maurício, quem tirou foi Matias Pérez. Final, Cerro 1, Palmeiras 1. Palmeiras não perde um jogo de fase de grupos há 20 partidas. 16 vitórias e 4 empates. Grupo F tem Cristal na ponta com 6. O Palmeiras tem 5, Cerro 4 e o Júnior Barranquilla com 1 ponto. Na próxima rodada, o Cristal recebe o Palmeiras, enquanto o Cerro viaja até a Colômbia para jogar contra o Júnior. Vamos a Buenos Aires para um choque de alta voltagem. O Lanús, atual campeão da Recopa e da Sul-Americana, recebia a LDU, semifinalista da última Libertadores. Jogada de Sálvio, Marcelino Moreno. Sálvio de fora da área, pegou o Gonçalo Valle, que não tomava gols há 5 jogos pela Libertadores. Agora a jogada de Medina com o Sálvio. Marcelino Moreno mandou a bomba e carimbou o travessão.
Segundo tempo, 29 minutos, Marcelino cobrou escanteio. Bola rebatida caiu no pé do Medina. Moreno preparou o cruzamento e Agustín Cardoso fez 1-0 Lanús. Invicto a 9 jogos em casa em torneios da Conmebol, com 8 vitórias e 1 empate. Passe em profundidade para Dylan Aquino. Ele vai encontrar Marcelino Moreno na entrada da área. E Gonçalo Vage fez uma defesaça. Sexta vitória seguida em torneios da Conmebol do Lanús. Todas por 1-0 em casa. Final Lanús 1, LDU 0. No interior de São Paulo, o Mirassol queria mais uma vitória em casa para sonhar com a classificação. O Always Red não conseguiu pontuar nas 2 primeiras rodadas. Aos 10 minutos, o gol do Mirassol. Jogada de Alisson para Eduardo. O Always Red nunca tinha perdido para um time do Brasil. Vinha de 2 vitórias e 2 empates. Chance para os bolivianos com Jesus Maralde. Ele queima para o gol e Walter espalma. Com 18 anos e 87 dias, o Maralde se tornou o boliviano mais jovem a ser titular na Libertadores desde 2007. Segundo tempo, bola para Shailon. Que defesa do Baroja. Mirassol estava em vantagem no placar, mas ficou em desvantagem na quantidade de jogadores. João Vitor deu uma levantada no Maralde e acabou expulso. Não gostou da gracinha, não. Maralde pedalou, fez graça, o João Vitor situou ele ali de uma maneira à la Libertadores. Mais um gol do Mirassol, jogadaça do Carlos Eduardo. Alisson ajeitou, puxou para o pé bom e guardou. Always Red nunca venceu como visitante na história da Libertadores. 14 jogos desde 1968, sem ganhar fora. Final, Mirassol 2, Always Red 0. No grupo G, a liderança é da LDU, só que Lanús e Mirassol também têm 6 pontos. O Always Red ainda não pontuou. Na próxima rodada, na Bolívia, Always Red e Lanús. E o Mirassol recebe a LDU. Agora o grupo H. O Independiente del Valle visitando o Libertad. O amarelo que começou a Libertadores com 2 derrotas. Nunca tinha perdido como mandante contra times do Equador. 7 vitórias e 4 empates contra Emelec, El Nacional, LDU, Barcelona e Católica. Só que logo no comecinho do jogo, teve esse gol anulado do Perejó. Recebeu um belo passe do Lerma, jogador que já foi vendido para o Borussia Dortmund, está só esperando a idade. Charly González, de cabeça, aproveitou o cruzamento de Lion Lohr. 1-0 para o Del Valle. Charly González já tinha feito 2 gols em cima da UCV da Venezuela na última rodada. Libertad empatou. Cruzamento de Carriço para Melgarejo, que balançou a rede. O Bandeira deu impedimento, mas depois na sala do VAR foi constatado que o Melgarejo tinha condições. 1-1 no placar. Segundo tempo, escanteio para o Del Valle. Alcívar cobrou. Carabajal mandou no travessão.
Mais uma bola alçada e mais uma vez de cabeça ele, Charly González. Dessa vez o cruzamento foi de Aron Rodrigues. Todos os gols do Del Valle até agora na competição foram de cabeça. Escanteio com o Alcivar e adivinha? Charly González de novo de cabeça. Para virar artilheiro da Libertadores com 5 gols. Depois ele foi reclamar que não está sendo convocado para a seleção do Paraguai. Tá na bronca. Agora a chance do Libertad. E Jackson Mendes faz a falta sobre Ivan Ramírez. É pênalti. O técnico da seleção é o Gustavo Alfaro. Melgarejo, cobrando o pênalti, fez o segundo dele na partida. Terceiro gol dele nesta Libertadores. Tinha feito um gol na UCV também. E o Melgarejo quase empatou, carimbou o travessão. Final, Libertad 2, Independiente del Valle 3. Nosso último jogo é na Venezuela. A UCV tentava a segunda vitória em casa contra o motivado Rosário Central. Rosário que nunca tinha perdido contra times da Venezuela. 5 vitórias e 3 empates em 8 confrontos. Escanteio cobrado pelo Granco. Bola rebatida para que Solé mandasse para fora. Granco, com 17 anos e 216 dias, é o jogador mais jovem a ser titular nesta Libertadores 2026. Olha a batida do Pizarro e Williams Velasquez conseguindo tirar. Gol do Rosário nasce da bola parada. Campas bateu escanteio e Ovando marcou 1-0. Com 18 anos e 305 dias, Ovando se tornou o goleador mais jovem do Rosário na história da Libertadores. Agora uma bola longa para o Campas. Ele acredita até o fim. Bola tocada de calcanhar, o Ramírez afasta mal. E no rebote, olha o perigo. Julián Fernández mandou para fora. Jogada de Vicente Pizarro para Di Maria cruzar para a área, mergulhou de peixinho Vélez. Mandou para fora. Já estamos com imagens do segundo tempo, arrancada de Campas, bola para Alejo Vélez. Schiavone cometeu o pênalti. Chance para Ángel Di Maria balançar a rede pela primeira vez na Libertadores. Ele foi para a bola e anotou o seu primeiro gol depois de 6 partidas de Libertadores. Com 38 anos, 75 dias, é o jogador mais velho a fazer um gol por um time argentino na competição. Alejo Vélez mandou por cima, agora a chance do Zapata. Ledesma, ela pega na trave, Zapata tentou de novo e quem tirou foi Ovando. Rosário Central é, junto com o Corinthians, o único time que não levou gols nessa fase de grupos. E o terceiro gol do Rosário foi de Copete, aproveitando o passe de Paul Fernandes. Copete que já tinha feito um gol contra o Libertad. Segundo dele na Libertadores. Final, UCV 0, Rosário Central 3. Bora ver então como é que tá o grupo H. Liderança de Rosário com 7. Del Valle também tem 7. O CV com 3 e o Libertad ainda não pontuou. Na próxima rodada, o Central recebe o Libertad e o Del Valle vai até Caracas.
E o goleiro da semana é Alexis Martín Arias, do Cerro Porteño. Com 3 defesas, ele permitiu ao Cerro conquistar um pontinho valioso contra o Palmeiras. Sua primeira intervenção foi aos 27 do primeiro tempo. Flaco Lopes chutou da meia-lua e o goleiro argentino salvou. Olha só a batida do Flaco. No segundo tempo, faltavam 2 minutos para o fim. Marlon Freitas ultrapassou, cruzou para o Lopes, que parou outra vez no goleiro Arias. Mas a melhor defesa foi a última. Andréas bateu a falta, Murilo cabeceou e ele impediu a vitória do Palmeiras. O goleiro da rodada. E agora vamos repassar os melhores momentos de mais uma semana de Conmebol Libertadores. E o jogador da semana é Charly González. Foram 3 gols que permitiram ao Independiente del Valle uma grande vitória fora de casa para liderar o grupo ao lado do Rosário Central. O atacante paraguaio foi o primeiro jogador a anotar 3 gols de cabeça no mesmo jogo em competições da Conmebol no século XXI. Recebeu a assistência de Lor no primeiro tempo e de Aaron Rodrigues e Alcívar na segunda etapa. Assim, marcou 5 gols nos seus 2 últimos jogos. A particularidade, todos foram pelo alto. Veja o que ele disse depois dessa grande atuação. Estou muito feliz, creio que fizemos um grande trabalho, merecemos a vitória, lutamos demais, o jogo se complicou um pouco, mas tivemos força para ganhar, muito feliz com os 3 pontos. O partido obviamente se complicou um pouquinho, mas creo que tuvimos a fortaleza de poder sacá-lo adelante, assim que nos vamos muito felizes com os 3 pontos. Obrigado por nos acompanhar em mais uma edição de Conmebol Libertadores Magazine. A gente se encontra semana que vem. Você esteve na companhia de Eduardo Monsanto. Um grande abraço!